Velho Testamento, lição número 24. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, que felicidade maravilhosa, hein? Estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Já concluímos a primeira parte do estudo dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como livros da lei. Esses livros são chamados de livros da lei porque contêm a declaração da lei. Eles contêm a lei de Deus, ou o que também chamamos de a lei de Moisés. Em certo sentido, esses livros não são apenas livros da lei, mas também livros históricos. Existe uma narrativa histórica em alguns desses livros da Bíblia. Os próximos 12 livros do Velho Testamento são todos livros históricos. Portanto, em certo sentido, podemos dizer que os primeiros 17 livros da Bíblia são todos livros históricos. Depois de concluirmos que os 17 primeiros livros do Velho Testamento falam da história do povo hebreu, podemos fazer as seguintes perguntas. Por que devemos estudar tanta história? Por que devemos estudar tanta história dos hebreus? Afinal de contas, por que temos que estudar história e ainda a história dessa naçãozinha, a nação de Israel? Por que 17 livros inspirados por Deus são livros sobre a história dos hebreus? Há várias respostas para essas perguntas. Uma delas já foi mencionada várias vezes. Essas coisas aconteceram e foram escritas como advertência para nós que vivemos o fim dos tempos. O apóstolo Paulo fez essa afirmação na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Muitos acreditam que, apesar de estar no Novo Testamento, esse versículo é um versículo-chave para o Velho Testamento, especialmente para sua narrativa histórica. Todas essas coisas aconteceram com eles. Eles são história. Não são apenas mitos ou folclore. Essas coisas aconteceram ao povo de Israel. Além disso, essas coisas contêm alegorias, ou seja, são lições, são tipos, como às vezes são chamadas, ou são exemplos e advertências para nós. Portanto, lemos a história dos hebreus procurando exemplos. Quando o povo hebreu obedeceu a palavra de Deus e aplicou as exortações de Moisés, Deus os abençoou e eles se tornaram exemplos. Quando eles não obedeceram a palavra de Deus, viveram sobre a maldição de Deus. E suas vidas rapidamente tornaram-se advertências para você e para mim que vivemos o fim dos tempos. Essa é uma das razões pelas quais estudamos a história dos hebreus. Tudo o que aconteceu a eles aconteceu para nossa edificação, como exemplo para seguirmos ou como advertências que devemos considerar. Outra razão pela qual a Bíblia dedique tanto espaço à história dos hebreus é porque eles são o povo escolhido de Deus por meio do qual todas as nações da terra são abençoadas, como a vinda do Messias. Exatamente. A vinda do Messias serviu para abençoar todas as nações da terra. Quando Deus decidiu vir a esse mundo e tornar-se homem, ele não se tornou um homem branco ou preto, vermelho ou amarelo. Ele criou uma nação especial, com o propósito único de vir a esse mundo. Quando ele comissionou Abraão para ser o pai desse povo, ele disse, em ti serão benditas todas as nações da terra. A história do povo hebreu é tão importante porque foi através dele que o Messias veio. Além disso, foi através dessa nação especial que a palavra de Deus chegou até nós. Paulo destacou isso em suas epístolas no Novo Testamento. O povo hebreu é especial, não só porque o Messias veio através dele e através do Messias a nossa salvação e redenção vieram, mas também porque através desse povo escolhido recebemos os oráculos de Deus, ou a palavra do próprio Deus. É uma história especialíssima. A outra razão
para a história dos Hebreus ser tão importante. O último capítulo ainda não foi escrito. Por isso, tenha paciência comigo. Em nosso estudo do livro de Deuteronômio, deixamos de abordar um dos mais importantes discursos de Moisés, registrado no final do livro, através do qual ele proferiu uma profecia muito importante relativa a Israel. Moisés profetizou o cativeiro de Israel, a dispersão e o retorno de Israel à sua terra. Ele afirmou que haveria um retorno geográfico de Israel à Terra Santa. Israel tornou-se uma nação em 1948. Ezequiel, Jeremias, Isaías e Moisés profetizaram esse retorno. Se você estiver interessado nas profecias bíblicas, então está interessado no que denominamos de escatologia, que significa o estudo das últimas coisas. Se você está se perguntando o que acontecerá, como será consumada a história humana, descobrirá que a Bíblia tem muito a dizer a respeito desse assunto. Deus tem um plano e consumará a história humana de acordo com esse plano. Se você está interessado no plano de Deus para a consumação da história humana, mantenha seus olhos fixos em Israel. Isso mesmo, mantenha seus olhos fixos na Terra Santa. Na carta de Paulo aos Romanos, dos capítulos 9 a 11, Paulo escreveu uma profecia muito importante sobre a salvação de Israel. Israel se voltará para Deus e Deus se voltará para Israel. O apóstolo Paulo diz algo surpreendente. Para punir Israel por ter rejeitado o Messias, Deus permitiu que os gentios, os não-judeus, fossem salvos. Paulo afirma que Deus se voltará para Israel novamente e todo Israel será salvo, depois que o número de gentios ou não-judeus tiver sido salvo. Um número suficiente para punir Israel por ter rejeitado o seu Messias. Zacarias, o profeta, no capítulo 10 do seu livro, afirma que um dia os judeus serão grandes profetas novamente. Segundo ele, 10 homens segurarão um judeu pelo casaco e vão dizer: Deus está com você, fale-nos do seu Deus. Se você estuda a profecia bíblica, percebe que Israel é a chave para a profecia. Nós já vimos o retorno geográfico de Israel para a sua terra. Ainda não vimos o retorno espiritual de Israel para o seu Deus. Já percebemos alguns movimentos emocionados nessa direção. Há alguns acontecimentos realmente interessantes, como, por exemplo, as sinagogas messiânicas. Temos visto uma parte do povo escolhido de Deus nascer de novo e se converter e abrir sinagogas messiânicas. Qualquer sinal de um retorno espiritual de Israel, além do geográfico, é muito emocionante se considerarmos a consumação da história. De acordo com a profecia bíblica, o retorno, tanto geográfico como espiritual, de Israel é um fator muito importante na maneira como será concluída a história. Por isso é tão importante estudar a história dos hebreus. Estudamos a história deles, porque Deus ainda não acabou de lidar com eles, e quando ele terminar com o povo de Israel ao mesmo tempo, terminará de lidar com todo mundo. Podemos justificar a necessidade de estudar história nesse estudo dos livros históricos do Velho Testamento da seguinte forma. Suponha que amanhã você acorde em um hospital e seja informado que sofreu um acidente no caminho para casa e, como resultado do acidente, contraiu amnésia total. Suponhamos que você não tenha a menor ideia de quem você seja e nem de onde você veio. Você não tem a menor ideia de quem é a mulher que parece ter intimidade com você, e nem essas crianças que entraram no quarto chamando você de papai ou de mamãe. Você não tem a menor ideia de quem são eles e está completamente perdido porque está sofrendo de amnésia total. Isso pode acontecer. Qual seria a coisa mais importante do mundo para saber em um momento como esse? Seria, claro, o que nós chamamos de história social. Se você se deparasse sofrendo de amnésia, teria uma obsessão em descobrir a sua própria história social. Ficaria impossível continuar vivendo sem saber onde você deveria estar e para onde deveria ir, até que descobrisse onde você esteve. É assim a história. Se você quer entender a família humana, terá que saber onde ela está, onde deveria estar e para onde deveria seguir. Para entender tudo isso, você precisa entender onde a família humana esteve.
Estudando as Escrituras, você conhece o povo de Deus do qual você faz parte agora. Se você faz parte do povo de Deus, precisa entender onde o povo de Deus deveria estar, para onde deveria ir e quais deveriam ser os seus objetivos, valores e aspirações. A fim de entender onde o povo de Deus deveria estar e para onde deveria ir, você precisa saber onde ele esteve. Não só o povo hebreu, claro, mas como todo o povo de Deus. Por todas essas razões, iniciaremos o estudo dos livros históricos do Velho Testamento. Estudaremos a história do povo hebreu nos livros históricos inspirados da Bíblia. Lembre-se que a Bíblia é um livro fantástico. Ela faz que você possa se lembrar que a história do povo hebreu iniciou-se com Deus. De acordo com o livro de Gênesis, que o grande livro de Gênesis fala para nós. Você lembra? É o livro das origens. Deus é a origem desse povo e de todos os outros povos. De acordo com Gênesis, através do homem Adão, que é o pai, o cabeça da raça humana, a família humana veio a existir. No livro de Gênesis também ouvimos falar desse povo escolhido, um povo especial, escolhido por Deus, que se originou de 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O início de tudo está registrado no livro de Gênesis. No final do livro, vemos que desses patriarcas foram geradas 12 famílias ou 12 tribos que tinham ido para o Egito fugindo da fome que havia na terra. É assim que Gênesis termina, com essas 12 famílias ou tribos do Egito. Continuando nossa linha histórica do Velho Testamento, iniciaremos o estudo do livro de Juízes. Esse livro é um elo entre os livros de Josué e de Samuel. O livro abrange um período de 400 anos. Isso é muito tempo. Se considerarmos que nosso país tem 500 anos de história, concluiremos que a história dos hebreus é muito antiga, não? Só entre os livros de Gênesis e Êxodo há um período de 400 anos. E só o livro de Juízes compreende um outro período de 400 anos de história. Durante os 400 anos nos quais os juízes reinaram, os filhos de Israel passaram por uma transição. Cometeram o pecado de apostasia 7 vezes. Isso significa que se afastaram daquela posição que tinham assumido com Deus. No final do livro de Deuteronômio, Moisés os exortou a voltarem a colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas. Josué fez a mesma coisa no final do livro de Josué. O povo assumiu uma posição e declarou: colocaremos Deus em primeiro lugar em nossas vidas e o serviremos. Mas no livro de Juízes vemos que durante um período de 400 anos, eles se afastaram 7 vezes dessa posição. Cada vez que isso acontecia, Deus levantava um inimigo que os conquistava e escravizava. Depois de terem sido escravizados várias vezes por esses inimigos, eles tiveram um reavivamento espiritual. Quando eles clamavam a Deus por livramento, como o que tiveram quando saíram do Egito, Deus enviava um juiz que os libertava. Os juízes eram libertadores. Deus levantou um juiz que foi um verdadeiro salvador e libertador, como Moisés que tirou o povo do Egito. Esse juiz os conduziu por muito tempo depois que os libertou. Geralmente eles tinham paz enquanto aquele juiz vivia. Mas quando o juiz morria, eles voltavam ao mesmo ciclo da apostasia. Durante o período dos juízes, eles passaram por 3 guerras civis. E a terceira foi muito importante. Esses são alguns pontos históricos presentes no livro de Juízes. Depois do livro de Juízes, seguem-se os livros de Samuel. O fator liderança é muito importante nos tempos de Samuel. Deus queria ser o rei do povo. A vontade orientadora de Deus é que o sistema de governo do povo fosse teocrático, ou seja, Deus reinasse sobre o povo. Para isso, Deus precisava de um profeta e sacerdote, como Moisés tinha sido, que subisse ao monte e intercedesse a Deus pelo povo e que depois descesse o monte e transmitisse as palavras de Deus ao povo. Deus precisava de um sacerdote que intercedesse pelo povo no monte e de um profeta que falasse com o povo no lugar de Deus. Isso era tudo que Deus precisava para reinar sobre o povo. Samuel era esse tipo de líder, um profeta e sacerdote.
Durante esse período, o povo procurou seu líder Samuel, o profeta e sacerdote, e disse-lhe: olha, não gostamos desse tipo de governo, desse sistema teocrático de ter Deus como nosso rei. Nós queremos um rei, como todos os outros povos têm. Samuel ficou muito decepcionado. Há muitas passagens na Bíblia que indicam que Deus nunca quis que seu povo tivesse reis. Mas, como vimos no livro de Números, quando eles quiseram carne, Deus lhes deu carne até que saísse pelos narizes, até que enjoassem. Por isso, quando eles disseram que queriam um rei, Deus disse a Samuel: Samuel, não leve isso para o lado pessoal. Eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim. Se eles querem um rei, então eles vão ter um rei. Há 6 livros no Velho Testamento que eram chamados de livros dos reis. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Atualmente eles são conhecidos como literatura do reino porque contam a história dos reis. O primeiro rei chamava-se Saul. Esse definitivamente não obedeceu a Deus. Coube a Samuel a emocionante função de contratar esse primeiro rei. Não seria emocionante contratar um rei? Depois de contratar Saul como primeiro rei, empossá-lo e colocá-lo no trono de rei, Samuel descobriu que Saul não obedecia a Deus. Portanto, Samuel teve o prazer de despedir o primeiro rei de Israel. Samuel não teve dúvidas. Despediu-o. Samuel disse: a situação ficou insustentável. Deus não pode trabalhar através de você porque você não faz o que Ele manda. Por isso Deus vai tirar o reino de você e vai dá-lo a um homem segundo o coração dele, que fará toda a vontade dele. Deus já encontrou esse homem. Quando o rei assumiu o poder, o profeta e sacerdote ainda estava em cena, mas um pouco mais por trás do pano. Se o rei não obedecesse a Deus, o profeta entrava em cena e o repreendia. Os reis tinham que aguentar os profetas porque a vontade orientadora de Deus era revelada através deles, dos profetas. Se o rei não obedecesse a Deus, o profeta e sacerdote se apresentava como porta-voz de Deus. O segundo rei de Israel foi Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, que desejava fazer toda a vontade de Deus. Por isso Deus trabalhou através de Davi. O profeta e sacerdote para Davi foi Natã. Quando Davi pecou, o corajoso profeta Natã entrou em cena. Apontou o dedo para Davi e disse: você é o homem. Você pecou. Natã passou um sermão em Davi. Davi também tinha o seu profeta e sacerdote, mas Davi foi um bom rei, porque no seu coração desejava cumprir toda a vontade de Deus. Davi foi sucedido por seu filho Salomão e, a princípio, parecia que seria um rei através de quem Deus poderia trabalhar. Ele fez uma linda oração e Deus respondeu segundo o seu pedido. Mas depois, conforme fomos advertidos em Deuteronômio, Salomão afastou-se de Deus e cometeu o pecado da apostasia. Deus não podia mais trabalhar através de Salomão. As consequências que vieram sobre o reino de Salomão são absolutamente incríveis. Podemos chamar essas consequências de o reino dividido e o cativeiro, que não aconteceram como resultado do pecado de Davi. Davi confessou seu pecado e arrependeu-se. Depois que Davi pecou, ele reinou por mais 24 anos. Ao todo, Davi reinou 40 anos. Deus não excluiu Davi do reino quando ele pecou, porque ele arrependeu-se e confessou seu pecado. Foi o pecado de Salomão que trouxe calamidade sobre o reino. Como resultado do pecado de Salomão, com suas 700 mulheres e 300 concubinas, o reino foi dividido em 2 partes. O reino do norte, chamado de Israel, onde havia 10 tribos, e o do sul, chamado Judá, onde havia 2 tribos pequenas, Benjamim e Judá. Por causa do nome Judá, o povo de Deus que habitava essa região era conhecido como judeu. 2 reinos surgiram como resultado do reinado de Salomão, e esses 2 reinos foram levados cativos. O reino do norte foi levado cativo pelos assírios, o pior inimigo que o povo hebreu já teve.
Depois que os assírios levaram para o cativeiro as 10 tribos de Israel, nunca mais se falou nelas outra vez. Elas são chamadas de as 10 tribos perdidas de Israel. Elas foram totalmente varridas da face da terra. Sobrou apenas o pequeno reino do sul chamado Judá. Somente as pequenas tribos de Benjamim e Judá. Nesses livros históricos, a literatura do reino, descobrimos aí que Nabucodonosor, rei da Babilônia, também levou cativo o reino de Judá. Continuando nessa linha histórica, você se depara com uma terra, sem ninguém habitando nela. A terra está vazia. O reino do norte acabou. O reino do sul também acabou. Sobrou apenas uma terra vazia. É isso que você encontra na literatura do reino como resultado da apostasia do povo durante o reinado de Salomão. Depois que os babilônios levaram o reino do sul para o cativeiro, seguimos com a nossa linha histórica para o cativeiro da Babilônia. Nunca mais ouvimos falar do reino do norte outra vez. A linha histórica continua com o reino do sul. Esse reino ficou cativo na Babilônia durante 70 anos e depois desse período, o grande imperador persa conquistou a Babilônia. Portanto, depois de 70 anos, eles não estavam mais na Babilônia, estavam na Pérsia, fazendo parte do Império Persa. Quando Ciro o Grande conquistou a Babilônia, Deus o tocou para que lançasse um decreto dizendo que qualquer pessoa do povo hebreu que quisesse voltar para a sua terra, para reconstruir o templo e sua cidade, estava livre para fazê-lo. Esse foi um dos grandes milagres da história dos hebreus. O retorno do cativeiro babilônico. Segundo Esdras, Neemias e Ageu, houve vários retornos, não apenas um. Aqueles que quiseram partir da Pérsia e Média voltaram para Israel sob uma importante liderança. Esse foi o retorno do cativeiro babilônico, quando Neemias, Esdras e outros profetas contemporâneos deles tornaram-se grandes líderes. Muitas pessoas do povo não quis voltar. Tinham se tornado comerciantes e mercadores e por várias razões não voltaram. A maioria ficou na Pérsia e Média. Temos uma importante observação a fazer sobre esse período da história dos hebreus. Observamos um tipo especial de liderança. A vontade orientadora de Deus e sua preferência foram manifestadas através do profeta e sacerdote. Quando esse povo quis um rei, Deus disse, está bem, eu vou dar um rei a vocês. Mas isso não funcionou, porque a maioria dos reis não obedeceu a Deus. Entretanto, isso não quer dizer que Deus não tenha trabalhado durante esse período da história dos hebreus. Quando eles foram conquistados e levados cativos, Deus trabalhou até através de alguns inimigos. Deus trabalhou através de Nabucodonosor, do rei Ciro o Grande e de outros líderes pagãos. O livro de Esther é o último livro histórico. Ele escreveu o cenário histórico, a Pérsia e Média, como local onde Deus trabalhou de maneira poderosa. Deus trabalhou através do imperador pagão da Pérsia e Média e também através de uma mulher corajosa chamada Esther. Quando Deus fez essa obra, o povo estava vivendo na Pérsia e Média. Portanto, esses eram os judeus que tinham escolhido não voltar para Israel. Fizemos um breve resumo da história dos hebreus. A história dos hebreus, como dissemos, é uma matéria difícil. Estudamos 7 fatos dessa história que, na minha opinião, você precisa conhecer para compreender melhor os livros históricos e proféticos. Bom, o nosso tempo já acabou, mas eu estarei esperando você. No próximo programa, nós vamos continuar. Tem muita coisa especial. Até lá, então. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.